A história de Adão e Eva, narrada no livro de Gênesis, é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Ela não apenas nos conta como o primeiro homem e a primeira mulher foram criados, mas também revela os primeiros erros que a humanidade cometeu. Esses erros não são apenas históricos, eles carregam lições profundas que continuam a ressoar até hoje. Ao refletirmos sobre as falhas de Adão e Eva, podemos aprender valiosas lições sobre a natureza humana, as consequências do pecado e a importância da obediência a Deus. Neste texto, exploraremos 7 grandes erros que Adão e Eva cometeram e os ensinamentos que podemos extrair desses acontecimentos. Desde o afastamento de Deus até a tentativa de se justificar, cada erro revela algo sobre nossa própria caminhada espiritual e sobre o relacionamento que devemos cultivar com o Criador. Que possamos aprender com essas falhas para evitar cair nos mesmos enganos e fortalecer nossa fé. O primeiro grande erro de Adão e Eva foi o afastamento de Deus. No início, eles viviam em comunhão direta com o Criador, desfrutando de sua presença no jardim do Éden. No entanto, à medida que começaram a focar em si mesmos e em seus desejos, essa conexão foi se enfraquecendo. Esse distanciamento culminou no momento em que, ao invés de buscar o conselho e a orientação de Deus, Adão e Eva permitiram que seus próprios pensamentos e desejos os guiassem. O afastamento de Deus é um erro comum que muitos ainda cometem hoje. Quando nos distanciamos de Deus, deixamos de ouvir sua voz, e, consequentemente, ficamos mais vulneráveis às tentações e enganos. A vida espiritual necessita de uma conexão contínua e próxima com Deus, e qualquer afastamento dessa comunhão pode levar a decisões erradas e ao pecado. Esse erro nos ensina a importância de permanecer em constante contato com Deus, buscando sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. O segundo grande erro de Adão e Eva foi dar ouvidos à serpente. A serpente, que representa Satanás, veio com palavras enganosas e persuasivas, questionando diretamente as instruções que Deus havia dado ao primeiro casal. Ao invés de rejeitar essas palavras, Eva começou a considerar as sugestões da serpente, o que acabou levando-a ao pecado. Adão, por sua vez, seguiu o mesmo caminho ao permitir que a tentação o dominasse. Esse episódio nos ensina sobre os perigos de dar ouvidos àquilo que contradiz a palavra de Deus. Muitas vezes, somos confrontados com vozes que tentam nos afastar da verdade, sugerindo caminhos que parecem atraentes, mas que nos levam à ruína espiritual. O erro de Adão e Eva serve como um alerta para nós e devemos estar atentos às influências que permitimos em nossas vidas e sempre comparar o que ouvimos com os ensinamentos divinos. Ao resistirmos às tentações e nos apegarmos à palavra de Deus, podemos evitar cair no mesmo erro que eles cometeram. Outro erro crucial foi quando Adão e Eva aceitaram a distorção da palavra de Deus. A serpente, ao tentar Eva, distorceu o que Deus havia dito sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vez de recordar fielmente o que Deus havia ordenado, Eva permitiu que a dúvida e a confusão se instalassem em sua mente, o que a levou a questionar a veracidade das palavras de Deus. Adão, ao aceitar o fruto oferecido por Eva, também sucumbiu à mesma distorção. Esse erro nos mostra o quão perigoso é quando não temos clareza sobre o que Deus nos ensinou e deixamos que interpretações errôneas nos guiem. A palavra de Deus é clara e verdadeira, e qualquer tentativa de alterá-la ou distorcê-la nos leva a caminhos perigosos. Devemos, portanto, estar firmes na verdade e sempre buscar a compreensão correta das Escrituras, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas ou interpretações equivocadas, como aconteceu com Adão e Eva. A desobediência direta a Deus foi, sem dúvida, o maior erro de Adão e Eva. Deus havia dado uma instrução clara de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apesar de compreenderem essa ordem, eles decidiram agir de acordo com seus próprios desejos, desobedecendo ao Criador. Essa escolha trouxe consequências desastrosas, não apenas para eles, mas para toda a humanidade. A desobediência a Deus é um tema recorrente nas Escrituras e sempre resulta em sofrimento e separação de Deus. Esse episódio nos lembra que a obediência a Deus não é uma opção, mas uma necessidade para uma vida plena e em harmonia com o propósito divino. Quando desobedecemos, escolhemos nossos próprios caminhos ao invés do caminho que Deus planejou para nós, e isso inevitavelmente nos leva ao fracasso espiritual. A lição aqui é clara: devemos buscar obedecer a Deus em todas as coisas, confiando que seus mandamentos são para o nosso bem e para nossa proteção.
Após cometerem o pecado, ao invés de reconhecerem seus erros e buscarem o perdão de Deus, Adão e Eva tentaram se inocentar e culpar outros. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente, tentando, assim, desviar a responsabilidade de si mesmos. Esse erro revela uma tendência humana de evitar a responsabilidade pelos próprios pecados, buscando justificativas e culpados ao invés de admitir a própria falha. Esse comportamento só piorou a situação, pois ao invés de buscar a reconciliação com Deus, eles se afastaram ainda mais. A tentativa de se justificar e culpar outros não só não resolve o problema do pecado, mas também impede a cura e a restauração. A lição que aprendemos aqui é a importância de sermos honestos com Deus e conosco mesmos. Devemos reconhecer nossos pecados, nos arrepender sinceramente e buscar o perdão divino, ao invés de tentar justificar nossas ações ou transferir a culpa para outros. Só assim podemos encontrar a verdadeira paz e restauração. Após perceberem sua nudez, resultado direto do pecado, Adão e Eva buscaram recursos próprios para tentar cobrir sua vergonha, costurando folhas de figueira para si. Esse ato simboliza a tentativa humana de solucionar os problemas do pecado sem a ajuda de Deus. No entanto, essa solução foi inadequada, pois não resolveu a verdadeira questão do pecado e da separação de Deus. O erro de tentar lidar com as consequências do pecado por meios próprios continua sendo comum hoje em dia. Muitas vezes, em vez de buscar a graça e o perdão de Deus, tentamos remediar nossas falhas por conta própria, mas tais esforços são insuficientes. Essa passagem nos ensina que apenas Deus pode prover o verdadeiro remédio para o pecado. Somente através de sua intervenção é que podemos encontrar a verdadeira redenção e restauração. Devemos, portanto, depender de Deus para lidar com nossos pecados, reconhecendo que nossas próprias tentativas serão sempre inadequadas sem a sua graça. Por fim, o erro de Adão e Eva persistiu até que Deus interveio. Mesmo após suas tentativas de se cobrir com folhas de figueira, foi Deus quem lhes ofereceu roupas de peles, simbolizando o primeiro sacrifício e apontando para a necessidade de um substituto para cobrir o pecado. Esse ato de Deus não foi apenas um gesto de misericórdia, mas também uma lição profunda sobre a ineficácia dos esforços humanos para lidar com o pecado. Somente através da provisão divina é que podemos encontrar verdadeira redenção e cobertura para nossa vergonha. Deus mostrou, desde o início, que Ele é o único capaz de prover o necessário para que sejamos reconciliados com Ele. Essa história nos ensina que, apesar de nossos erros, Deus está sempre pronto para intervir com graça e misericórdia, oferecendo uma solução definitiva para o pecado. Devemos, portanto, reconhecer nossa dependência de Deus e aceitar sua provisão, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo após nossos erros. A história de Adão e Eva é uma narrativa repleta de erros e ensinamentos. Cada um dos erros que eles cometeram nos oferece lições valiosas sobre a importância de mantermos nossa fé e obediência a Deus, resistindo às tentações e evitando distorcer sua palavra. A história também nos lembra que, mesmo diante de nossos fracassos, Deus está disposto a nos oferecer uma segunda chance, provendo o necessário para nossa restauração. O relato de Adão e Eva serve como um espelho para nós, refletindo nossas próprias fraquezas e a necessidade constante de nos mantermos próximos de Deus. Ao aprender com esses erros, podemos fortalecer nossa caminhada espiritual, buscando sempre a orientação divina em todas as nossas decisões. Que possamos, assim, viver de acordo com a vontade de Deus, evitando os mesmos enganos e confiando em sua provisão para nossa vida. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre as lições que a Bíblia nos ensina, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você receberá notificações sempre que novos vídeos forem postados, garantindo que você não perca nenhum conteúdo importante. Além disso, deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas reflexões sobre o tema de hoje. Queremos saber como essa mensagem impactou sua vida e se há outros assuntos bíblicos que você gostaria de ver discutidos em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos, e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas lições. Sua participação é essencial para o crescimento da nossa comunidade, e juntos, podemos continuar a explorar as riquezas da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua jornada espiritual.